enche o peito de ar e vamos comigo. Somebody! Chega arrepia, porque Smallville não só foi uma das melhores adaptações da origem do Superman, como também trouxe episódios icônicos que merecem ser assistidos. Principalmente devido à nostalgia e à maestria em que eles desenvolveram o lado humano do Clark nas 10 temporadas da série, mostrando que antes do Homem de Aço havia o Homem. E antes de começar a dizer quais são os episódios, se você quiser ouvir um bate-papo legal sobre Smallville, então anota aí na sua agenda. Sábado, dia 22 de julho, às 8 da noite, vai ter uma live aqui no canal do Projeção Nerd falando sobre Smallville. E na live vai estar eu e um parceiro muito legal, o Rodrigo Alves, que também é fã da série e entende muito. E vamos relembrar momentos icônicos e até falar mais sobre os episódios memoráveis e outras coisas. Então não perca, próximo sábado, dia 22 de julho, às 8 da noite, aqui no Projeção Nerd. Eu tô esperando vocês, hein? E agora vamos começar. Então eu só vou citar o nome do episódio e dar uma rápida sinopse, porque a minha intenção é que você queira reassistir esse episódio, claro. Para começar, obviamente, o primeiro episódio a ser reassistido é o primeiro, né? O episódio piloto, que naquela altura, lá em 2001, foi um dos episódios de série mais caros já feito. Começa de maneira épica, contando a história da chegada de Clark em Smallville, no ano de 1989, e toda a devastação que acompanhou a chegada dele. E somos introduzidos a personagens muito queridos, como Lana, Lex, Chloe, Pete, e as figuras paternas de Clark, interpretado pelos grandes John Snyder e Annette O'Toole. E o John Glover, como Lionel Luthor, que foi um personagem espetacular nessa série. E foi ali que também começou o tal vilão da semana, onde a temporada tinha um fio de história principal, mas toda semana ia surgir um vilão para o Clark enfrentar. Nesse caso, os vilões que surgiam eram os infectados por meteoros, que ganharam os poderes devido à chuva de meteoros que a chegada de Clark causou. Elas continham kryptonita, que dava poderes às pessoas. E nesse episódio, o primeiro vilão é o Jeremy Quick, que era um jovem que não envelheceu por mais de 20 anos. E aí é explicado o porquê e tal. Claro, como esquecer a memorável cena de Lex e Clark se conhecendo na ponte. Enfim, foi um ótimo início para essa história e merece ser revisto. Em seguida, temos o episódio 21 da primeira temporada, que também é memorável. E exala a vibe de Smallville na época, porque ele não enfrentava super vilões e coisas assim. Aqui os maiores desafios de Clark Kent envolviam um baile de formatura e um repórter que estava chegando perto demais da verdade sobre ele. E para coroar, o que tinha de mais assustador era um mega tornado que estava chegando na cidade. Ou seja, histórias humanas como essa que tornaram Smallville acessível ao público jovem. E como esquecer aquele gancho em que a primeira temporada termina, deixando todo mundo apreensivo, onde a gente descobre melhor o que aconteceu no episódio seguinte, que é o 1 da segunda temporada, que resolve as pontas soltas do episódio anterior. Depois temos esse, que vai ficar marcado para sempre por vários motivos, que é o Rosetta, episódio 17 da segunda temporada, que trouxe a participação de ninguém menos que Christopher Reeve, o Superman, passando o bastão, digamos assim, para o Tom Welling. No episódio, o Reeve interpretou o Dr. Virgil Swan, que é um cientista que descobriu as origens kryptonianas de Clark e revelou isso para ele. E o episódio é interessante que constrói lentamente esse momento e utiliza aquela clássica trilha sonora do John Williams, que foi parte do filme do Superman. Foi um momento muito especial. E detalhe, o Reeve já tinha sofrido um acidente que o deixou em cadeira de rodas. Mas além de aceitar participar, ele ficou no set de filmagem até mais tempo do que era recomendado pelos médicos. Tudo por amor ao personagem e à série. Foi tudo tão legal que ele voltou no ano seguinte, no episódio 17 da terceira temporada, intitulado Legado, que dessa vez a participação dele foi até maior. O episódio começa quando o Jonathan Kent está no telhado do celeiro e ele é contatado através da chave octagonal da caverna e cai, com Clark salvando ele por pouco. Sendo assim, começa toda aquela questão do Clark tentando entender o que aconteceu e o Lionel também. E o Lionel tinha descoberto que o Clark e o Virgil Swan tinham uma relação. Então, ele vai atrás do Swan para tentar entender o que está acontecendo, propondo uma espécie de parceria para investigar Clark. E isso faz com que Clark acredite que o Swan estava traindo ele e se aliando ao Lionel. Mas depois é tudo resolvido e tem outra cena de diálogo que é icônica também e é maravilhoso. E o final do episódio deixa um gancho para a volta do Reeve numa próxima temporada.
que infelizmente não aconteceu, porque o ator faleceu pouco tempo depois. E em um episódio da 4ª temporada fizeram até uma homenagem para ele, e preferiram que o personagem morresse também, se encerrando ali a jornada do Dr. Virgil Swan. E aí, o próximo episódio memorável é o Exile, que é o primeiro episódio da 3ª temporada, onde no episódio anterior o Clark tinha resolvido ir embora de Smallville e viver em Metrópolis, e ele estava sob influência da Kryptonita Vermelha, se envolvendo até com o mafioso Morgan Edge para invadir a Luthor Corp. Enquanto isso, Jonathan Kent faz um acordo com Jor-El para tentar trazer Clark de volta para casa. E aí Jor-El dá poderes kryptonianos para Jonathan. E tinha toda aquela outra trama do Lex ter sumido e tal, todo mundo achando que ele estava morto, mas ele estava numa ilha deserta. Enfim, a luta do Jonathan e do Clark é muito legal. E assim, essas primeiras 5 temporadas de Smallville certamente são as melhores. E as tramas eram muito bem feitas. Assim como em Crusade, o episódio 1 da 4ª temporada, que o Clark renasce como Kal-El, determinado a roubar uma misteriosa pedra que estava em poder de Lex Luthor. E aí é onde tem também a introdução da Lois Lane, que vem para a cidade em busca de justiça para a morte da sua prima Chloe, que se acreditava estar morta. E o episódio é icônico porque introduz vários elementos importantes para o Superman, como a Lois Lane e, claro, vemos pela primeira vez Clark Kent voando. Algo que só seria visto de novo no último episódio, mas ainda assim não foi tão memorável quanto nesse. E como poderíamos esquecer o episódio 17 da 4ª temporada, onde acontece uma explosão de Kryptonita e Lex é dividido em 2 contrapartes, a boa e a ruim. A parte maldosa de Lex prende a parte boa no porão da mansão e o Lex maldoso sai planejando matar Clark, Chloe e quem atravessar o seu caminho. E ele com pouco tempo consegue descobrir o segredo de Clark e propõe que se Clark não se unir a ele, vai matar a família dele e tudo. É incrível porque mostra o lado vilão do Lex, uma atuação esmagadora do Michael Rosenbaum, e como esquecer a icônica frase: eu sou o vilão dessa história. Ali mostrou como Lex seria o vilão implacável. E assim, o momento que Lex decidiu o caminho que seguiria de agora em diante foi no episódio 9 da 5ª temporada, onde ele é baleado e entra em um coma profundo. No sonho ele vê sua mãe, que lhe mostra o futuro caso ele fosse uma pessoa bondosa. Ele estava casado com Lana, tinha 2 filhos, só que aí acontece que depois que não pode salvar a vida de Lana, ele percebe que o amor não lhe fazia bem. E é ali que ele decide se tornar de uma vez por todas o vilão que estava destinado a ser. É outro episódio que desenvolve bastante o personagem. Em seguida nós temos o episódio 12 da 5ª temporada, que é o episódio 100 da série, onde os acontecimentos marcam para sempre a vida de Clark. Porque ele decide revelar o seu segredo à Lana, e tem toda aquela questão do Jonathan tá se candidatando a senador e tal. E tava indo tudo bem até que acontece um acidente de carro trágico que tira a vida de Lana. Desesperado, Clark vai até a Fortaleza da Solidão e implora para que Jor-El o ajude. Desesperado, Clark implora para que Jor-El o ajude. Aí ele dá uma opção para que Clark consiga reviver aquele dia novamente, ou seja, ele ganhou uma nova chance para poder salvar Lana. Só que ele não sabia que isso traria uma consequência terrível, porque ele salvou Lana, mas outra pessoa muito importante para ele morre no lugar de sua amada. É um episódio muito pesado e forte e chega a arrepia. E falando em episódio que arrepia, mas dessa vez não por morte e sim por algo bom, o episódio Justice, que é o 11 da 6ª temporada, que junta pela primeira vez a Liga da Justiça, que ali é formada por Flash, Cyborg, Aquaman e Arqueiro Verde. O episódio na época registrou as classificações mais altas de audiência da história da CW. E como esquecer aquela cena no final deles caminhando enquanto tudo explode atrás. Magnífico. Eu confesso que eu queria ter visto mais episódios com aquela dinâmica. E assim, durante anos, Lex já desconfiava de Clark. Mas ali, depois da 6ª temporada, ele foi cada vez mais chegando perto do segredo dele. Até que no episódio 16 da 7ª temporada, ele finalmente descobre o segredo do Veritas, que era aquela sociedade secreta com o intuito de proteger o tal viajante que era o Clark. E até o Dr. Virgil Swan estava incluso também. Enfim, Lex passa boa parte da temporada perseguindo isso. E por fim ele acaba matando seu próprio pai, cravando de vez o vilão que ele estava destinado a ser. E tudo culmina no episódio 20 da 7ª temporada, quando aparece uma Kara dizendo a Lex que ele tem que derrotar o viajante que estava destinado a destruir a humanidade, e manda ele ir para a Fortaleza da Solidão. Só que na verdade essa Kara, que é da Supergirl que apareceu, era o Brainiac que estava disfarçado. A verdadeira Kara estava presa na Zona Fantasma. E o final é icônico, né? Chegando na Fortaleza já ciente do segredo de Clark,
e coloca aquele orbe sobre o painel de controle do cristal e faz a fortaleza cair em cima dos dois. E tudo acaba ali. E para ver o que aconteceu após, tem que ver o episódio 1 da 8ª temporada, né? Que é uma temporada muito interessante, porque ela traz o vilão Apocalipse. E é um arco muito interessante, é uma vibe meio médico e um monstro. E tem vários episódios muito interessantes nessa temporada. E, seguindo aqui, a 9ª temporada é até difícil dizer também, porque são tantos episódios memoráveis. Para citar aqui, tem o episódio 1, né, que inicia com Clark usando aquele uniforme preto, que é o mais próximo que a gente vai ver o Tom Welling vestido de Superman, aquilo ali, que era um uniforme legal. E ele iniciando seu treinamento com Jor-El. Tem também o Absolute Justice, que traz a reunião da Sociedade da Justiça da América, que é icônico. E tem a 10ª temporada, que na minha opinião foi a mais fraca da série. Infelizmente, né, porque era para ser a melhor, já que era a última. Mas ainda assim traz bons episódios, como o episódio 1, onde o Lois salva Clark da morte. E aparece aquele clone do Lex, e é também a primeira vez que é mostrado o uniforme do Superman, que foi o mesmo usado no Superman Returns. Tem o 4º episódio, que é muito bom também, onde o Brainiac surge na reunião escolar de 5 anos pós-formatura e usa o Anel da Legião para levar Clark ao passado, presente e futuro. E aí ele passa por vários momentos importantes de sua história, assim como tem um vislumbre de seu futuro, onde ele encontra si mesmo, já sendo Superman, casado com Lois, mostrando que ele ia se tornar o maior herói do mundo. E tem também o episódio 10, que é bem legal, meio com um conceito de multiverso, né? Onde a Tess consegue aquela caixa kryptoniana que pertencia ao Lionel, e Clark acidentalmente ativa a caixa e é transportado para um universo paralelo, onde Clark não foi criado pelos Kent, e sim por Lionel. E obviamente dá uma merda muito grande, né? E claro, não podemos esquecer aqui o episódio final, que eu particularmente tenho alguns problemas em relação a ele, mas eu gosto muito do episódio e é icônico. O Clark, no fim do episódio, com o tema clássico do Superman quase usando o uniforme, foi épico. Inclusive, recentemente eu fiz um short falando sobre isso, eu vou deixar até aqui nos cards para vocês conferirem, onde eu falo que eu não gosto da decisão de o Clark não usar o uniforme completo da série, e teve gente que me criticou a respeito disso, dizendo que não é uma série do Superman, não sei o quê. Eu estou muito ciente disso. Mas eu mantenho a minha opinião que ele usar o uniforme ali naquela cena final não ia atrapalhar em nada o desenvolvimento da série que aconteceu. Estava sim para ele ter usado. Mas essa questão eu não vou abordar nesse vídeo. E sim, vou abordar também na live que vai acontecer dia 22 às 8 da noite. Porque eu quero ouvir a opinião do Rodrigo Alves também a respeito disso, para a gente conversar e quem sabe chegar em um consenso. Claro, vamos citar também mais episódios memoráveis da série. Então fica ligadinho aqui no Projeção Nerd, não esquece da live, eu vou lembrar vocês também lá no Instagram. E é isso, até o próximo vídeo, valeu!